nomes são internacionais, mas os jogadores são bem brasileiros. A começar pelos nomes: Diego Costa, Ramires, Felipe Coutinho, Dante, Felipe Luiz, Rafael, Rômulo e Gustavo. Com a bola nos pés, eles dão um show. E sabe do que eles gostam? De ver a rede assim, balançando. Apesar de nascerem no país do futebol, foi no exterior que viram a carreira deslanchar. No Brasil, eles podem até passar despercebidos. Não conheço. Não conheço. Nossa, aqui eu não sei quem é. Esse aqui é um jogador da Argentina, do Uruguai? Não. Não. Mas lá fora, a realidade é outra. É, Verônica, os jogadores brasileiros brilham nos campos do mundo inteiro. São sempre manchete dos principais jornais. Para a gente ter uma ideia do tamanho do sucesso que eles fazem, nós saímos às ruas de Londres para fazer uma enquete com os apaixonados por futebol. That's Diego Costa. Yes. Yeah. Good player. Good player, very good player. Dante, he's really good. Ramirez. Yeah, Ramirez. Good one. Yeah, fast. Do you know where he comes from? He's Brazilian, but he came from Benfica. Coutinho. Dante. Yeah. Luiz. Yeah. Where they come from? Brazil. No ano passado, Diego Costa foi eleito pelos torcedores do Chelsea o melhor atleta do campeonato inglês. Ramires se tornou referência no time. Dante coleciona uma legião de fãs. Felipe Coutinho, Rafael, Rômulo, Felipe Luiz e Gustavo também fazem sucesso no exterior, conquistam títulos e correm para o abraço. Virgindade, sim ou não? Não vou dizer que é fácil nem difícil, mas se a gente está focado naquilo, consegue. Rômulo Caldeira, que joga na Itália, e sua esposa Pamela falam sobre isso. Eu ouvia muita piadinha que me deixava até sem graça, mas eu olhei firme. E ainda? O seu passado te condena? Quando o passado vira má fama. A Escola do Amor já começou. Desde cedo, ele sabia bem o que queria, tanto na vida pessoal como na profissional. Não é fácil sair de um pequeno clube do interior do Rio Grande do Sul e jogar nos grandes clubes da Europa. Rômulo e Pamela, sejam bem-vindos à Escola do Amor. Obrigado, é um prazer estar participando desse programa. Que bom vocês estarem aqui com a gente. A gente aproveitou essa rápida visita de vocês ao Brasil, porque vocês estão na Itália, não é isso? O Rômulo joga atualmente pela Juventus da Itália, não é isso? Isso mesmo, estou lá já vai fazer um ano. Na Itália, 4 anos, na Juventus 1. E tem sido um período muito bom de adaptação nos primeiros meses, mas agora a gente já está super adaptado, tem sido um período muito legal lá. Um orgulho brasileiro e um orgulho gaúcho. Um abraço a todos os alunos aí da grande nação gaúcha, Rio Grande do Sul. Nós temos 2 gaúchos aqui hoje no sofá da Escola do Amor e fazendo o nome do Brasil lá na Europa. Bom, antes de conversar mais sobre a sua carreira, o relacionamento de vocês, nós vamos conhecer um pouco mais de como você chegou aonde você está hoje. Vamos assistir. O chute é certeiro. A habilidade é de um grande craque que cresceu jogando nos times de várzea, sonhou alto e chegou lá. Este é Rômulo Caldeira, 27 anos, nascido na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Atualmente, o jovem brilha no Juventus da Itália como meio de campo e lateral direito. Quem descobriu esse talento que você tinha pela bola? Na verdade, o meu pai me levava sempre para jogar futebol quando eu era pequenininho, já tinha 5, 6 anos. Então, desde cedo, eu dormia com a bola. O meu primeiro uniforme que eu ganhei, eu lembro, eu tinha 6 anos, o meu pai me deu, do clube que eu torço. Então, a partir dos 5 anos, mais ou menos, esse sonho já falava muito alto dentro de mim e desde cedo eu fui em busca disso. O sonho de infância virou realidade. O jogador iniciou a carreira no Caxias do Sul. Passou por grandes clubes como Santo André, Cruzeiro e Atlético Paranaense. Como que foi a passagem pelos clubes brasileiros? Olha, eu ganhei muita experiência jogando aqui no Brasil. Hoje eu atuo na Europa, né, na Juventus. E os jogadores
lá na Europa eles têm esse brilho pelo futebol brasileiro, porque é um futebol mais bonito, mais jogado, com muitos dribles. Então eu pude aliar a técnica, a habilidade que a gente aprende nos terrões aqui do Brasil, aliado à parte tática lá da Europa. Então acho que isso está numa crescente bem legal. E foi no mundo da bola que Rômulo realizou um desejo de criança. A minha estreia pelo Cruzeiro foi no Maracanã, que era o meu sonho desde pequeno, um dia poder atuar no Maracanã. E, na verdade, foi o último jogo antes que eles encerrassem os jogos no Maracanã para fazerem as obras para a Copa do Mundo que teve em 2014. Então, quando eu coloquei os pés ali dentro, meus olhos brilhavam, eu sorria, ninguém entendia nada, porque eu estava maravilhado com aquela sensação, porque eu lembrei de toda a minha trajetória, né? Saí de casa com 13 anos, passei fome, quando eu tinha 13, 14 anos não podia contar para os meus pais. Se eles soubessem que eu estava passando fome, longe de casa, naquele clube, com certeza eles me trariam de volta. Então eu tinha que esconder dos meus próprios pais, que eram as pessoas mais próximas que eu tinha, para poder realizar o meu sonho de ser jogador. Com uma boa atuação em campo, o craque foi convidado para jogar na Fiorentina em 2011. Nossa, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ligava para minha esposa, se eu ligava para meus pais, eu não sabia nem o que fazer, porque meu sonho também, além de ser um jogador de futebol profissional, era de atuar na Europa. E o meu sonho estava se concretizando naquele dia. Então eu fiquei muito feliz, agradeci muito a Deus. Foram 2 anos muito bons, onde eu pude evoluir bastante na minha carreira. Joguei ao lado de grandes jogadores como o Jovic, que está no Manchester City, e outros jogadores, que são bastantes, e a experiência foi muito boa. Na última temporada, foi emprestado ao clube Verona. Em 34 jogos, marcou 6 gols e deu 8 assistências. Foi um ano muito bom, né? Consegui desenvolver tudo aquilo que eu estava treinando. E depois disso, no final da temporada, veio a convocação para a seleção italiana. Rômulo ficou entre os 30 convocados da Itália para a Copa do Mundo FIFA 2014. Apesar de não ter entrado na disputa, o sonho continua. Então, Rômulo, você tem dupla nacionalidade, né? Você é brasileiro e italiano. Exatamente. E isso te deu condições de ser incluído entre os 30 convocados, a seleção dos 30, né? Para o Mundial de 2014, pela Itália, o ano passado. Como que foi essa notícia? Como você recebeu isso? Na verdade, eu estava com a Pamela assistindo o jogo lá no Verona, eu estava no Verona nessa época, e eu estava suspenso, não poderia atuar na partida, porque eu tinha levado o 4º cartão amarelo. E um funcionário do clube me chamou falando que o Cesare Prandelli queria conversar comigo. Claro que eu não acreditei, porque o treinador da seleção italiana ia querer falar comigo num jogo do Verona. Meio desconfiado eu fui, quando eu cheguei lá realmente era o treinador. Meu coração já bateu forte, minha mão começou a suar, porque quando eu saí de casa com 13 anos, Renato, o meu sonho era me tornar um jogador de futebol profissional e jogar uma Copa do Mundo. E eu estava vendo ali a realização do meu sonho, eu estava vendo que todo o sacrifício valeu a pena. Só que ele fez uma pergunta que me chamou muita atenção. Ele perguntou assim, pra ti, Rômulo, defender a Itália é uma questão de orgulho? Porque ele é muito patriota. E eu falei, com certeza, se eu defender a Itália, eu vou dar minha vida pela Itália. Tanto é que a Itália me abraçou, foi um país que me recebeu, eu estou muito feliz de estar aqui. Ele falou, não precisa falar mais nada, então, tu já está convocado. Tu aceita? Eu falei, não só aceita, é o meu sonho, treinador. E ali, então, ele me agradeceu e falou que eu já estaria convocado para os 30. Claro que depois sairia uma nova convocação, que seria os 23, que viriam para o Brasil disputar a Copa do Mundo. Bem, e aí, entre essa chamada, esse convite e a finalização da seleção italiana, houve algo que colocou a sua consciência em questão. Foi isso? Foi. Conta pra gente como é que foi essa decisão. Eu nunca me machuquei em toda a minha carreira. Em 27 anos eu nunca tinha me machucado, nem uma dor de dente eu tive. E quando eu estava diante do Mundial, que era o meu sonho, eu tive um problema nos adutores, que eu não estava conseguindo quase nem chutar a bola de tanta dor. E eu ficava me perguntando, mas por que justo nesse momento? E eu estava lá treinando com a seleção italiana, faltava acho que 3 dias para vir para o Brasil. O treinador me chamou para conversar, para perguntar como é que eu estava. Aí, na hora, passou um filme na minha cabeça, assim, eu já não estava nem ouvindo o que ele estava falando, assim, porque estava passando aquele filme. Porque eu sabia que eu teria que ser sincero.
Eu até me emociono porque foi uma situação muito difícil para mim. Era o meu sonho jogar aquele Mundial. E quando eu estava diante dele, eu disse assim, treinador, esse é o meu sonho, mas não é justo que eu vá, sendo que o outro está melhor do que eu. Aí eu comecei a chorar e chorei muito. Foi um momento muito difícil para mim, mas a partir daquele momento, Renato, Cris, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Toda aquela tristeza de perder o Mundial, ela foi por água abaixo. Eu só tinha vontade de sorrir por ter feito a coisa certa, por ter ficado bem comigo mesmo, com consciência. E saber que um companheiro meu que estava melhor poderia representar a seleção do país e representar bem. Sem querer julgar ninguém, mas talvez muitos no seu lugar não teriam feito isso. Teriam ocultado a sua condição física pela glória de ir, ainda que fosse para ficar no banco, enfim, mas para constar lá entre os 23 que foram selecionados. Então, esse princípio da honestidade, da justiça, né, que você falou, essas foram as suas palavras, não é justo, quer dizer, esse princípio de justiça dentro de você e de ter feito o que é certo, foi o que te trouxe o consolo, a felicidade de saber que apesar de naquele momento não poder realizar aquele sonho, mas outras portas se abrirão. E eu imagino que você, aliás, a gente sabe que isso se tornou notícia não só na Itália, né? O seu gesto se tornou notícia nacionalmente e internacionalmente, porque a gente ficou sabendo aqui no Brasil também dessa sua atitude. Né? Então, isso é algo raro. E o que você achou naquele momento lá? Você apoiou a ele nessa decisão ou você achou que ele estava sendo muito radical? Eu concordei com ele, eu acho que ele fez a coisa certa, até mesmo porque se ele fosse, não seria honesto. E eu, com essa atitude dele, acabei admirando mais ainda ele. Quer dizer, você não brilhou entre as esposas e namoradas dos jogadores aqui na Copa, né? Porque o seu marido não estava aqui, mas de outra forma, o seu marido brilhou aos seus olhos. É verdade. Né? E com certeza isso trouxe para você uma segurança muito maior, que é esse princípio de honestidade. Quer dizer, se ele não mentiu para a seleção, né? não quis mentir profissionalmente, então, quanto mais para a esposa. Né? Eu estava pensando, Renato, que muitos maridos, eles ficam procurando coisas para fazer as suas esposas respeitarem, né? Respeitarem, dá carro, cresce na carreira, quer ter mais dinheiro, quer ter mais, ser respeitado por mais gente, mais poder. Enquanto que, às vezes, um gesto, né, de princípios, de valor, traz muito mais respeito da esposa do que qualquer outra coisa, né? Com certeza. Bom, mas agora nós vamos ver aqui algo importante, que é a questão do princípio dos valores no casamento. Você em casa, você aprende com a história do Rômulo e da Pamela também, especialmente essa decisão que o Rômulo tomou o ano passado, que a importância de ter valores e princípios no casamento é tão grande que isso pode ser o que está faltando para o seu parceiro voltar a admirar você, voltar a respeitar você. Quem sabe você diz assim, minha esposa não me respeita mais, meu marido não me respeita mais, mas talvez isso seja porque você não se respeitou quando você abriu mão dos princípios e valores bons que deveriam sustentar o seu caráter e o seu relacionamento. Então, é isso que sustenta um casamento de verdade, né? Inclusive, Renato, esses princípios e valores vêm antes até mesmo deles se encontrarem, né? Porque vocês decidiram casar virgem, esperar o dia do casamento. Vamos conhecer um pouquinho da história deles e voltamos já já. Vamos lá. Eu conheci a Pamela, na verdade, num churrasco, onde os pais dela organizaram junto com seus amigos. A gente fez uma partida de futebol entre os homens e ela ficava na beira do campo e ela sempre perguntando se eu queria água, se eu queria comer alguma coisa, sempre procurando já cuidar de mim naquele momento. Então eu vi algo diferente nela. A gente começou a conversar
começamos a ir no cinema juntos. Eu procurava sempre entre amigos marcar alguma coisa, um cinema, sair para fazer alguma coisa, mas com o objetivo de estar perto dela. Porque no início eu tinha um pouquinho de vergonha, ela também. Depois de 8 meses a gente começou a namorar. Na verdade a gente vive namorando até hoje, né? Embora casados. Porque a gente procurou sempre cuidar um do outro. Depois de 2 anos, a gente resolveu casar. Daí nós noivamos e quando eu tinha 17 anos a gente casou. Eu sabia que ia ter dificuldades por ser nova, até mesmo ia enfrentar bastante coisas novas, mas ao mesmo tempo eu estava segura e feliz, porque eu conheço bem o Rômulo e a gente se dava bem. Nunca tinha ido para a Itália antes, foi a minha primeira vez, assim. E os 2 primeiros meses para mim foram os mais difíceis, porque a língua, o povo europeu é um povo mais fechado, é um povo mais frio, então lá eu tinha que me virar. Juntos a gente aprendeu o modo italiano de viver, a culinária, os costumes. A nossa família já não estava tão perto. Às vezes a gente brigava, aquelas coisas normais de início de casamento, de se adaptar um com um jeito do outro. É claro que ela teve que abrir mão de algumas coisas para me fazer feliz, assim como eu tive que fazer muito mais da minha parte. Tive que abrir mão de muitas coisas para fazer ela feliz. O Rômulo era meio durão, meio seco, um jeito de ser. Se surgiu um problema, eu queria já resolver na hora aquele problema, porque eu tinha aprendido, a vida tinha me ensinado a fazer assim. A Pamela já tinha um jeito mais meigo, ela já não sabia muito o que fazer em algumas determinadas situações, então aquilo deixava eu um pouco mais tenso. Eu era muito apegada à minha família e ele, com 13 anos, aprendeu a se virar sozinho, ele era sozinho. Então eu tive que aprender a mudar em relação a isso. E o Rômulo é a minha metade, ele me faz feliz, ele é o meu amigo, meu companheiro, meu marido, ele sempre me ajuda. Eu acho que as palavras não conseguem expressar o que a Pamela realmente significa para mim. Quem gostou de quem primeiro? Foi você, Pamela, que gostou dele ou como é que foi? Ele. Ele gostou primeiro, ele começou a puxar conversa. E esse seu cuidado que você demonstrou lá, dando água e tal, foi só gentileza ou você já estava de olho? Já estava um pouquinho de olho também. Para muitos foi muito tempo, 8 meses conhecendo sem namorar, sendo que a gente já estava gostando um do outro. Mas a gente procurou não apressar as coisas, fazer tudo certinho, com a aprovação dos pais dela, dos meus pais. Eu vou parar você aí, porque eu quero mostrar, eu quero apontar um dos princípios aqui já, né? Porque você vê que hoje em dia o rapaz tira a menina de casa. Vamos sair. E fica com ela, né? Não conhece ela, fica com ela só. Você vê que vocês se conheceram por 8 meses, né? E você ia na casa dela. E você conheceu os pais dela. Quer dizer, isso tudo é importante, né, Renato? Dá uma base, uma segurança, né? Você já mostra que as suas intenções são diferentes. Não é zoar, não é brincar, ficar e depois jogar fora. Passou, foi uma fase, foi um momento. E tão atípico do meio em que você já estava crescendo. Que eu imagino que no meio de um monte de rapazes, né? Talvez isso não era muito comum, não sei. Era comum isso? Ou o que os rapazes achavam disso, dessa sua atitude mais conservadora com respeito ao namoro? Como é que era? Olha, Renato, eu ouvia tanta coisa que não é bom nem falar aqui. Das coisas mais simples até aquelas mais assustadoras. Eu imagino. Porque hoje em dia parece que os valores se inverteram, né? Parece que o certo está errado. Então, alguns me chamavam até de homossexual, porque eu não namorava, eu não ia pra cima, eu não tinha atitude. Sendo que a gente estava procurando fazer a coisa certinha, para que tudo caminhasse direitinho, com a aprovação dos pais, a nossa aprovação no tempo certo. Então, eu ouvia bastante coisa, Renato, coisas cabeludas eu ouvia deles. E o que te guiava para ser diferente dos outros, para não se influenciar, assim, pelo meio em que você vivia? O que te guiava? É como vocês falaram mesmo, princípios, né? Tudo aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então eu tinha certeza que se eu começasse bem com a Pamela, seria um casamento permanente, duradouro, firme, a gente seria feliz. Então essas e outras coisas me fizeram tomar essa atitude, assim como a Pamela também. Bom, aí vocês começaram a namorar depois de 8 meses? 8, 9 meses.
8, 9 meses conhecendo. E aí, o namoro também foi diferente, porque vocês se comprometeram a ter sexo só depois do casamento. Foi, exatamente isso. Foi mútuo isso? Partiu de um primeiro? Como é que foi? Dos dois, partiu dos dois, Renato. Com 18 anos eu já comecei a namorar a Pamela, 18 para 19 anos. Até então, eu tinha... Porque hoje em dia parece que homem é aquele que tem várias mulheres, né? Mas eu sempre tive comigo que o homem é aquele que consegue ter uma só e ser fiel àquela. Então, claro que não era nada fácil para mim. Eu ouvia muita piadinha que me deixava até sem graça, mas eu ali firme, sabendo que eu conseguiria o meu objetivo junto com a Pamela. E não vou dizer que é fácil nem difícil, mas se a gente está focado naquilo, consegue. Qualquer um consegue. É só falar, eu quero, vou conseguir e consegue. É uma decisão. É uma decisão, uma escolha. Quer dizer, você construiu a carreira que você tem hoje de sucesso, não foi à toa, foi baseada também em princípios, em disciplina. E casamento não é diferente. Se você não tiver disciplina, ordem na vida que você quer construir, vai virar uma bagunça. Você, Pamela, foi difícil para você? Você teve que contribuir de alguma forma? Vocês vigiavam a maneira que namoravam? Como é que foi essa decisão? Bom, a gente procurava sempre... Quando a gente namorava ou em casa, ou a gente saía para jantar numa pizzaria, ou ir no cinema. Uma vez eu lembro que eu tinha ido dormir na casa da Pamela, isso eu estava jogando em Chapecó, fui visitar ela no final de semana, dormi na casa dos pais dela, né? E a irmã dela foi pra praia. Lembra, né, mano? A irmã dela foi pra praia. E deu uma dor de barriga muito forte na irmã dela. E os pais dela tiveram que ir lá buscar correndo ela. E tiveram que sair às pressas. Aí, eles confiavam sempre na gente. A gente tava namorando, a gente não era casado. E eles falaram, cuidem da casa aí, por favor, que a gente vai ter que ir lá buscar a Marlene e voltar. Isso umas 3, 4 horas de carro pra ir e voltar. Quer dizer... A gente estava sozinho numa casa de noite, a gente tinha tudo, se a gente quisesse, para concluir o ato sexual, porque a gente estava sozinho, eram jovens. Mas nem passou pela nossa cabeça. Ela dormiu na caminha dela, eu na minha no chão, ficamos ali até esperar os pais dela chegar. Porque, na verdade, o nosso objetivo, o nosso sonho era casar virgem. Por quê? Porque é bonito. Era bonito, imagina. A Pamela é a minha única mulher, eu nunca tive outra. A única mulher que eu tive relação sexual. Para mim era um sonho isso, né? Poxa, poder casar e permanecer casado com uma única esposa. E durante esse tempo todo, a gente ficou mais amigos, a gente conheceu. Até porque tem uma revista americana que diz que o sexo antes do casamento quebra já a amizade entre o casal. Porque eu acho que o ato mais importante no relacionamento cotidiano é o ato sexual. Então, se a pessoa já tem antes do casamento, então, para que ela vai conquistar a pessoa? Para que ela vai se esforçar? Porque ela já concluiu aquilo que ela, entre aspas, queria. Porque muitos perguntam para a Pamela, né? Tem muitos ciúmes dele, porque ele é jogador, as Marias chuteiras da vida. E a Pamela sempre fala assim, olha, se ele foi fiel e esperou o meu dia, o nosso casamento, seria possível ele me trair com outra? Eu tenho muita confiança nele até por causa disso. Ele me deu uma prova de amor em relação a isso. Não vai me dar agora com coisas mais simples. Então, tudo isso cooperou para que a gente tivesse um casamento sólido. É porque uma das coisas que as pessoas falam com respeito a essa decisão de vocês, que é antiquada, que isso daí não faz sentido, você tem que deixar rolar, se a química está entre o casal, os namorados, se os dois estão consentindo, qual o problema e tudo mais, que é muito difícil, os hormônios e toda aquela história. Eles argumentam isso, mas esquecem que, como você falou, na vida a gente tem que aprender a se dominar, a se controlar. E isso mesmo depois do casamento, como você falou, né? Você está casado hoje, vocês estão casados. E você é assediado, você tem oportunidade, a qualquer momento, de mulheres se jogar para cima de você. Se você não soubesse, não tivesse praticado o limite antes do casamento, então seria difícil você praticar o limite depois. Então, as pessoas precisam entender que a prática de domínio próprio, de controle próprio, de limites,
ela é importante o quanto antes, o quanto mais cedo possível na vida, para que depois você saiba fazer isso em situações reais que vão exigir essa atitude de você. Então, hoje vocês, por exemplo, os benefícios da decisão de vocês, que eu imagino, né, que pra gente foi a mesma coisa. Nós também fizemos a mesma decisão. Então, nós sabemos muito bem os benefícios, podemos falar para vocês aqui. Benefício, não tem histórico, né? Você não tem que ficar lembrando na sua cabeça com quantos ela ficou ou com quantas ele ficou, né? Não tem passado. Você é o passado dele e você é o passado dela, né? Primeira coisa. Comparações. Segunda coisa, comparações. Se não tem ninguém lá no passado, então não tem comparação. Outra coisa, a confiança, como você falou. Se ele pôde esperar, se ele pôde se dominar durante o namoro, então quanto mais agora que a gente tem um casamento, né? Então, esses benefícios são coisas que realmente fortalecem o casamento. E a gente, como você falou, tomare que muitos jovens aí, especialmente assistindo, possam seguir esse exemplo de vocês. É verdade. Eu tenho uma coisa, Renato, que é importante até falar, sempre em relação a isso. Porque como eu estou no meio, assim, deles, muitos falam assim pra mim, mas Rômulo, te entendo, tudo bem, te respeito e tal. Ele falou assim, mas é impossível comer arroz e feijão todos os dias. É o que eu mais ouço, né? Só que agora eu posso dar o troco também, porque eu ouço isso sempre. Mas comer arroz e feijão todo dia não dá, enjoa. Ou o cara é um péssimo cozinheiro, não sabe. Ou o cara é um péssimo cozinheiro que não sabe preparar aquele arroz e feijão e transformar numa bela feijoada. Ou esse arroz e feijão dele tá vencido e não sei por que ele escolheu esse. Porque eu não tenho arroz e feijão, eu tenho um buffet todo dia para escolher, que é a minha esposa, poxa. Ótima resposta. E também essa tese é falha, porque é como se a pessoa com quem a gente se casou nunca mudasse. E, na verdade, muda, amadurece. Eu tenho certeza que a Pamela, claro, mantém muitas qualidades de que ela tinha quando casou com você, mas hoje, 6 anos de casada, não é isso? Vamos fazer 6 anos. Vamos fazer 6 anos. Hoje ela já tem uma maturidade maior, ela já tem outras qualidades, quer dizer, ela não é o arroz e feijão. Com o tempo, você vai evoluindo, né? Então você vai se tornando outros pratos também dentro do casamento, como a Cristiane. Quando eu me casei com ela, ela era uma, hoje ela é outra mulher, posso dizer que ela é outra mulher. Então não é arroz e feijão sempre. Você, como você bem falou, quem sabe fazer o casamento, prepara aquilo de forma que é sempre gostoso. Exatamente. Bom, mas aí vamos falar um pouquinho mais agora do casamento, né? Vocês, há não sei há quanto tempo, decidiram ler o livro Casamento Blindado. E isso foi, de fato, até a forma que vocês iniciaram essa entrevista, né? Você voluntariamente, lá da Itália, mandou um vídeo pra gente, dizendo, Renato e Cris, agradeço e tal. E foi uma surpresa muito agradável pra gente. Conta pra gente como que vocês souberam do livro, como que vocês leram, como que ajudou. Então, a gente nunca teve muitos problemas, até por essa sequência, né, que a gente contou. Mas lendo o livro, a gente conseguiu melhorar muito nosso casamento. Eu aprendi, como eu falei no início, né? Eu era muito independente, então eu queria resolver as coisas muito rápido. Aconteceu o problema, não tem problema, vamos lá e resolvemos. Então eu aprendi a ceder, eu aprendi a olhar com os olhos dela, a entender como ela entendia aquela situação. A gente conseguiu melhorar nisso. E é legal praticar realmente o que está escrito no livro, porque muitos dizem assim, tá, mas tudo bem, se você fizer o que ela gosta, você vai ser um pouco frustrado. Se ela fizer o que você gosta, ela vai ser frustrada. Então estão os dois frustrados na mesma, só que é exatamente o contrário. Quanto mais eu faço o que ela gosta e menos faço o que eu gosto, mais feliz eu fico, porque eu tô vendo ela feliz. E automaticamente ela faz isso e ela também tem essa mesma sensação. Então, na prática, na teoria, não adianta só ler, tem que praticar, procurar praticar. Realmente a gente vê uma grande diferença no casamento no dia a dia. E o que me ajudou também foi que eu queria muito comparar o Rômulo com minha mãe, com meus pais, porque eles sempre me trataram como um bebê e eu queria que ele
continuasse me tratando assim também. E lendo no livro eu aprendi bastante com isso também, que ele não é meu pai, não é minha mãe, ele é meu marido. Eu aprendi a ver ele como meu marido. Isso. Respeitar a individualidade dele, né? Evitar as comparações, isso é muito importante. E como você falou, praticar o livro, porque muitas pessoas, elas têm raciocínio falho. Esse é o problema, né? Raciocínio falho. A pessoa, ela aceita uma ideia, ela aceita um pensamento como esse que você falou. Se eu ceder para ele, para fazer a vontade dele ou a vontade dela, eu vou ficar infeliz. É um princípio falho, porque como você verificou, na prática não é assim. Na prática, você fica feliz quando você faz a outra pessoa feliz. E isso acontece em qualquer casamento. Então, é o contrário do que hoje em dia a gente vê os casais praticarem. Muitos estão casados, mas correm atrás dos seus objetivos. Não quero saber do outro. Não, a minha vida, os meus sonhos. Não, porque eu quero fazer isso e o outro fica puxando para o outro lado. Então, vão ficando cada dia mais miseráveis, mais infelizes, porque não aprenderam o que é um casamento. Casamento é ceder, é fazer a outra pessoa feliz. Bom, eu quero agradecer você pela camisa do Juventus que você me mandou, ok? Autografada. E a gente já tem um livro Casamento Blindado, mas não autografado. É verdade. A gente vai dar para vocês com o nosso autógrafo. Na verdade, aquele livro a gente até já deu para um casal de amigos, que vai ajudar bastante eles. Então tá aqui. Obrigada. Tá bom? Muito obrigado. E pode abençoar outros casais também com relação ao livro. Muito obrigado, Rômulo e Pamela, parabéns. Foi um prazer. Obrigado por compartilhar a história de vocês tão abertamente com a gente aqui. Bom, como vocês viram, o Rômulo e a Pamela estão longe de casa, mas eles se dedicam ao relacionamento sempre que podem, lendo o livro Casamento Blindado, por exemplo. Mas, se você mora aqui em São Paulo, você pode fazer muito mais do que isso. Participe das nossas aulas ao vivo, todas as quintas-feiras, e descubra como é possível melhorar sempre. Eu e Givan estamos juntos há 17 anos. O namoro foi muito rápido, apenas 30 dias, e já veio aquela vamos morar junto, e foi tão rápido que eu acabei mudando de solteiro para casado e continuando com a vida de solteiro. Ele começou a ir para balada, para bares, chegava todo dia bêbado. Cada vez que ele saía, para mim, ele estava com uma amante. Eu saía, na verdade, na sexta, chegava no domingo à noite, ou na segunda à tarde, porque eu ia direto para o serviço. E aí ela me recebia com pratos e chifres na cabeça, não tinha jeito. Vinha as brigas, eu era muito nervosa, quebrava as coisas dentro de casa. A desconfiança era em tudo, todo momento tinha desconfiança. Eu me afastava, porque quando eu chegava em casa que ela me recebia mal, eu voltava. Ou faria o pior, porque no meu entendimento ela tinha que mudar, tinha me aceitar do jeito que eu era, e não eu fazer a vontade dela. Então só piorava. Nós ficamos 7 anos nesse conflito de brigas. Conversamos e nos separamos por 30 dias, 30 a 40 dias. Aí depois a gente conversou, voltei para casa, mas não mudou nada. Através da TV eu conheci a palestra da Cris e do Renato. Eu fiquei alguns anos ainda indo, ouvindo. Para mim, assim, tudo que falavam era fácil para eles que estavam falando, mas eu achava assim, eles não estão passando o que eu estou passando no meu casamento. Então eu falei assim, não, algo tem que acontecer. Eu vou fazer 100% do que é passado na palestra. Eu ainda continuava um pouco rebelde na minha vida de casado, mas ela não me recebia como antigamente. Aí eu decidi conhecer a palestra, fui com ela, e daí, desde o início que nós ficamos frequentando a palestra, não teve como parar mais, porque a gente aprendia cada dia mais. Ao invés de eu jogar as coisas nele, eu comecei a dar mais carinho, dar mais atenção. Ele ficava até meio cismado, né? O que está acontecendo? Uma palestra após a outra, sempre acompanhando, sempre frequentando, sempre ouvindo e colocando em prática. Hoje, depois das palestras, a gente aprendeu a ter o respeito, né? Porque no casamento não basta amor, a gente tem que respeitar, a gente tem que compreender. A vontade de sair acabou, a vontade de beber, a vontade de arrumar outras mulheres acabou, porque eu encontro nela e na palestra o suficiente para manter o meu casamento. E lembre-se que as portas se fecham 5 minutos antes das palestras, então chegue cedo. As palestras da Terapia do Amor, elas trazem para você uma ideia nova, uma maneira diferente de lidar com as dificuldades da convivência a dois.
E você também solteiro, as palestras não são só para casais, é para as pessoas solteiras, divorciadas, viúvas, todos aqueles que querem aprender e se preparar para um novo relacionamento. Faça planos para estar com a gente nesta quinta-feira, ou às 10 horas da manhã ou às 8 da noite. Anote aí o endereço, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, com estacionamento amplo e creche para os seus filhos, tudo gratuito. E agora uma pergunta para todos vocês. Se o seu parceiro ajudasse muito a mãe com o dinheiro que deveria ser usado para o casal, isso seria um problema no seu casamento? É justamente essa a dúvida de uma aluna que nos escreveu. Vamos entender melhor o que acontece. Acompanhe a simulação. Olá, Renato e Cristiane. Estou casada há alguns meses e venho passando por uma situação que me entristece muito. Meu marido cuida demais da mãe dele. Nossa, Amanda, vai com calma aí, porque eu acho que a gente não vai ter dinheiro para pagar tudo isso, não. Ah, o que tem de mais aqui, amor? É só a nossa comida e material de limpeza, coisa do dia a dia. Agora, eu não sei pra que 2 pacotes de arroz e 2 pacotes de feijão. Dá pra comer 2 meses? É que esse aqui é pra gente, esse aqui é pra minha mãe. Mas, Rogério, você não fez compras pra sua mãe na semana passada? Você acha justo eu ter que controlar as nossas compras enquanto você enche a despensa da sua mãe? Mas que implicância com a minha mãe, Amanda? E para que ele possa ajudá-la, muitas vezes temos que nos privar do básico. Meu marido diz que precisa ajudar a minha sogra. Eu jamais seria contra isso se a mãe dele não trabalhasse e ainda recebesse aposentadoria e pensão. Já tivemos alguns desentendimentos por causa disso, pelo fato de eu não concordar. E aí, mãe? Tudo bem? Até o momento, temos conseguido, às duras penas, entrar num acordo, mas eu gostaria de um conselho de vocês. Como eu devo agir nessa situação? Cris e Renato, obrigada e parabéns pela grande contribuição de vocês para que os casais tenham um relacionamento saudável. Obrigado você por ter mandado a sua pergunta. Essa pergunta aí, essa questão aí do marido ajudar a mãe financeiramente, deveria ter sido resolvida antes de casar. Ou seja, um acordo tinha que ter sido feito, ele teria que ter falado sobre isso com ela, que ele tinha essa responsabilidade ou sente ela essa deveria responsabilidade. ter visto esse cuidado que ele tem com a mãe. Exato, tudo isso no namoro, para que no casamento isso não fosse uma surpresa. Mas tudo bem, vamos falar então agora como que vocês podem lidar com isso. Uma coisa que ela precisa saber é o porquê, a razão. Por que se a mãe tem certa condição financeira já, ele ainda se sente na obrigação ou no desejo de ajudar a mãe? Tem que ter uma razão por trás disso. É senso de responsabilidade como filho, ele precisa completar alguma coisa que falta para a mãe está endividada. Procure saber o porquê. Pode haver uma boa razão para isso. E se é uma boa razão, ela tem que respeitar. A princípio você olha assim, mas se você começar a enxergar melhor, você vai ver que ele é um bom filho. Porque poucos filhos que se importam com os pais. São poucos os filhos que se importam, por exemplo, saiu de casa, saiu da casa da mãe, como é que está minha mãe? Né? Como é que ela ficou? Então, a mulher sábia, ela consegue enxergar esse lado bom, ela consegue enxergar, poxa, meu marido, por mais que isso, né, não é ideal, não é o melhor, mas, poxa, eu vejo o lado bom dessa atitude dele. E que se ele é um bom filho e cuida da mãe assim, provavelmente não vai deixar faltar para a esposa, para a sua família mais próxima. Então, veja o lado bom disso, ok? Agora, uma outra solução, uma outra coisa que você deve estudar e conversar com seu marido a respeito é fazer um orçamento familiar. Vocês têm que conversar sobre a renda de vocês, tudo que está entrando, todas as saídas e as necessidades e priorizar essas necessidades. Talvez vocês não tenham colocado isso na ponta do papel e não está bem claro para ele o quanto que essa decisão dele está afetando o orçamento familiar de vocês. E mostra a ele o quanto você aprecia esse cuidado que ele tem. Porque vocês são casados há pouco tempo, né? E isso também mostra que tipo de esposa você é para ele. Se você gosta de ver o lado bom dele ou se você só olha o lado ruim. Ou se você só quer as coisas para você. Agora, cabe aqui também um conselho para você que está nessa situação do outro lado da moeda. Você precisa ajudar um familiar seu. Então, é importante que quando isso acontece, você
fale com o seu cônjuge a respeito, qual é a real necessidade e que você entenda que a sua família imediata é a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Papai, mamãe, irmão, irmã se tornaram parentes agora. E sempre tem que vir depois da sua família. Então, primeiro as necessidades de casa e depois a ajuda para os parentes, ok? E sempre entre em acordo com respeito a isso. Façam um orçamento familiar. E se você também está numa situação difícil no seu relacionamento e quer o nosso conselho, visite o site escoladoamorresponde.com e preencha o formulário com a sua questão. Que tal convidar o seu parceiro para um programa super diferente, só você e ele? É a Caminhada do Amor, que vai acontecer no dia 25 de abril. Nós estaremos no Parque do Ibirapuera, às 10 da manhã, aqui em São Paulo, para fazer a nossa. Mas você pode participar em qualquer lugar, onde quer que você esteja, num parque próximo da sua casa, uma praça, uma montanha, uma praia. O importante é vocês tirarem esse tempo só para fazer essa caminhada diferente. Como esse casal, Marina e Jander, eles participaram da última caminhada e olha só o que aconteceu. Ele morava no Espírito Santo e ela em São Paulo. Em um mês de namoro, haviam se encontrado apenas 2 vezes. A Caminhada do Amor foi a oportunidade de se conhecerem melhor, né, Marina? Foi a oportunidade perfeita. Como que era o relacionamento de vocês antes da caminhada? A gente conversava bastante por Skype, WhatsApp, procurava sempre ter uma comunicação, mas a caminhada foi essencial, porque nela a gente pôde ver, né, ter esse contato presencialmente e poder se conhecer melhor sobre as experiências passadas, os objetivos futuros e ver que a gente tinha muita afinidade. Vocês lembram de alguma coisa que aconteceu durante a caminhada, naquele dia, que foi marcante? A pergunta sobre as experiências passadas, né? Tanto de relacionamentos anteriores quanto com a família. Porque é uma pergunta muito importante e é uma pergunta profunda. E com um mês de namoro eu não teria coragem de perguntar se não tivesse ali na cartilha, né? E para você? Para mim saber quais que são os objetivos futuros dela, né? Se batiam com o que eu queria para o meu futuro também, né? Se a rotina dela é compatível com a minha. Depois da Caminhada do Amor, a gente viu que tinha muita afinidade e aí ele tomou a decisão de dar um passo a mais, né, no nosso relacionamento e mudar de vez para São Paulo, para a gente poder ficar mais perto, né, e investir no relacionamento. E quais são os resultados que vocês notam até hoje? Acho que muitos problemas foram evitados, porque lá na caminhada a gente procurou se conhecer bastante, né? Nós já entramos no casamento sabendo o que fazer para dar certo. Mas eu acho que as experiências pessoais e familiares, elas trazem uma bagagem muito importante. E que hoje, casado, eu vejo que isso trouxe uma certa influência. E que antes que isso virasse um problema, a gente já sabia como lidar com isso. E vocês acham que se não tivessem participado da Caminhada do Amor, estariam juntos hoje? O relacionamento à distância, ele pode dar certo, mas o contato presencial, ele é fundamental. Porque é ali que a gente realmente vai ver se a pessoa é realmente aquilo que ela mostra ser à distância, né? E foi muito interessante também porque eu vi nele uma disposição em sacrificar a favor do nosso relacionamento. Foi uma decisão rápida, mas foi uma decisão consciente, né? Eu não apoiei isso só no que eu achava, eu apoiei isso na base que eu tive na Caminhada do Amor. O que a Caminhada do Amor fez pelo Jander e pela Marina? Ajudou-os a ganhar tempo. No primeiro mês de namoro, eles puderam, por causa das perguntas que vem no kit da Caminhada do Amor, eles puderam abordar assuntos que talvez teriam levado meses ou até mais de um ano para eles terem a coragem ou a confiança de abordar. Ou às vezes nem abordar, né? Casar e depois o assunto o que é vem pior. à baila, né? Que eu fico pensando, Renato, se esses casais que vêm no laboratório, que nós atendemos semanalmente, se eles tivessem tido a Caminhada do Amor antes de se casar, ou então pelo menos durante o casamento, no início do casamento, muitos problemas teriam evitado. Exato, porque a Caminhada do Amor ajuda você a ganhar tempo, economizar tempo no namoro, você realmente conhecer a pessoa com quem você se propõe a casar. Você que já é casado, você ganha tempo porque na Caminhada do Amor você aprende o que está se passando na cabeça do seu cônjuge, sem briga. Isso não é uma DR, Caminhada do Amor não é DR. Caminhada do Amor é uma viagem, como
uma viagem de férias num país, num lugar exótico que você tem prazer de conhecer, é a caminhada do amor. Você viaja na mente, na cabeça do seu parceiro e você descobre coisas que você não vê todos os dias, não é conversado todos os dias. Às vezes as pessoas pensam que viajando de férias vão melhorar o casamento, o relacionamento. E muitas vezes elas voltam brigadas. E por isso a gente colocou o guia da caminhada do amor aqui, como vocês vão fazer a caminhada. Nós temos aqui o guia para noivos, para casados, aqui são 20 perguntas para casados, e o guia dos solteiros são 21 perguntas para solteiros, namorados e noivos. Vocês vão fazer essas perguntas durante a caminhada, um para o outro. O kit vem com o CD, com dicas da Cristiane e minhas, para vocês fazerem esse diálogo funcionar da melhor forma. E, claro, as duas camisetas, masculina e feminina, para o casal quando fizer a caminhada. Se você quiser pedir o seu kit, participar da Caminhada do Amor, dia 25 de abril, 10 horas da manhã, visite o site agora, caminhadadoamor.com, para obter o seu kit. 25 de abril, 10 horas da manhã, aqui em São Paulo, mas a pessoa pode fazer a qualquer hora do dia. Qualquer hora ou em outra data, se essa data não for adequada para vocês, ok? Caminhadadoamor.com. Agora assista essa reportagem e perceba como a fama ruim atrapalha a vida de muita gente. Eles são famosos, conquistaram a fama com talento e, por causa dele, estampam os tabloides de notícias. Certo? Errado. Estas celebridades adoram estar na mídia, mas nem sempre pela profissão. O imperador não consegue ficar longe dos holofotes. Já teve problemas com drogas, bebidas, família e namoradas, o que refletiu diretamente dentro dos gramados. Adriano ficou quase 2 anos sem trabalho. Já Ronaldinho Gaúcho adora expor a vida nas redes sociais. Nas publicações, o que não faltam são fotos comprometedoras. As noitadas não ficam de fora. A rotina festeira não está agradando o novo clube mexicano, que afastou o jogador dos gramados para o ringue. Mike Tyson também tem uma vida recheada de problemas. Quem não se lembra da revanche do lutador contra Holyfield? O ex-campeão dos pesos pesados arrancou um pedaço da orelha do adversário com uma mordida, sem contar na prisão e nas agressões aos profissionais da imprensa. Recentemente, Rory, ex-empresário do pugilista, declarou que o boxeador era viciado em sexo e que toda decisão que tomava envolvia mulheres. Se não fosse por isso, Tyson seria o melhor da história do boxe. Lindsay Lohan é uma viciada em polêmicas. Em 2012, a jovem foi acusada de atropelar uma pessoa. Ela teria, inclusive, fugido do local do incidente, segundo um site norte-americano. O currículo da atriz é extenso. A jovem já foi acusada de roubo em uma joalheria nos Estados Unidos, foi presa dirigindo embriagada e com posse de drogas. Ganhou direito à liberdade condicional e aprontou novamente. Um passado bem obscuro. E o que dizer de Dado Dolabella? O ator costuma se envolver em uma confusão atrás da outra. Foi condenado por agredir a então namorada Luana Piovani. É pai de 3 filhos, de mães diferentes, sendo que um filho tem 1 mês de diferença para o outro. Além disso, o moreno foi detido com maconha em uma blitz em 2010. Frank Aguiar e Netinho de Paula também têm o currículo manchado por agredir a então companheira. Brigas, agressões, traições, baladas. Será possível esquecer esse passado obscuro? Tem uma frase que hoje em dia tem se tornado uma religião de muitas pessoas. É a seguinte frase: eu não me arrependo de nada. Na verdade, muitas pessoas que erraram no passado, como muitas dessas que você acabou de assistir, se elas realmente fossem olhar para suas vidas e tivessem uma segunda chance, eu tenho certeza que elas fariam algumas coisas diferentes. Então, nem sempre caia nessa ideia de eu não me arrependo de nada, por mais que pareça uma frase bonita, dita por muitas celebridades
isso pode levar você a consequências que você depois não poderá se recuperar delas. Verdade. Atletas competitivos, cantores admirados por milhões de fãs, atores, todos que ficaram conhecidos por suas qualidades, infelizmente hoje são mais lembrados por escândalos nos sites de fofocas e até em páginas policiais. Tudo porque a má fama os acompanha. E nos relacionamentos não é diferente. O ator George Clooney que o diga. Desde que chamou a atenção de Hollywood no papel do Dr. Ross de Plantão Médico, George Clooney acumula personagens sedutores na carreira. Só que o tipo conquistador não se limita à ficção. Fora da telona, o ator não deixa por menos. Antes de se render aos encantos da atual mulher, a advogada Amal Alamuddin, e subir ao altar com a moça em 2014, Clooney sempre esteve rodeado de belas mulheres. Entre o ano de 1989 até se casar, assumiu vários romances. Foram 12 namoros. E entre as eleitas estavam Kelly Preston, atual mulher de John Travolta, a atriz Renée Zellweger e Krista Allen, com quem contracenou no filme Confissões de uma Mente Perigosa. O problema é que agora o passado está assombrando o casamento do ator. A fama de mulherengo está gerando ciúmes e insegurança na esposa. Segundo uma revista norte-americana, Amal estaria com uma pulga atrás da orelha, porque o ator a deixou sozinha no dia do aniversário dela. Ele optou por acompanhar a amiga, Scarlett Johansson, que participava das gravações de Hail Caesar. Clooney afirmou que o que existe entre eles é apenas uma amizade. Porém, como diz o ditado, o seguro morreu de velho. Amal que o diga. Você viu aí o que a má fama faz, o que a sua ficha suja faz? Nós não sabemos se os boatos do relacionamento entre o George Clooney e a Scarlett Johansson são verdadeiros, mas nós sabemos que o passado dele está atrapalhando o casamento atual. Porque a pessoa, ela começa, por mais que você comece um relacionamento e tudo vai direitinho, né? Como foi o caso dele. Foi tudo direitinho, chegou a casar, que é uma coisa assim que ninguém imaginava que ia acontecer um dia. Ele casou com a menina, com a moça bonita. Sempre tem aquela coisa, aquela pulguinha atrás da orelha. Né? Será que ele mudou mesmo? Será que ele vai ser fiel mesmo? Tudo bem, eu amo, ele me ama, a gente é feliz, mas será? Então, qualquer coisinha, qualquer sinalzinho já lembra essa pulguinha atrás da orelha. Exato, e aí fica difícil de manter a confiança na relação. Então vamos agora a algumas dicas de como você pode lidar com isso, porque não quer dizer que, porque o seu passado te condena, que você não pode ser absolvido no presente e no futuro. Vamos às dicas. A primeira dica é a seguinte: é sua responsabilidade reconstruir a sua reputação. Não pense que os outros é que têm que acreditar que você mudou do nada. Da noite para o dia você decidiu mudar e agora você mudou. Não, você precisa começar a fazer coisas que vão reconstruir essa reputação. Fazer mudar de uma reputação ruim para uma boa reputação. Exato, é sua responsabilidade e não somente ficar pedindo para outra pessoa. Você tem que entender que eu mudei, você tem que entender que eu mudei, isso é o meu passado. Né? Exatamente, é sua responsabilidade provar o contrário, que você mudou. E segunda dica, você vai precisar, obviamente, de tempo. Se você passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 20 anos mentindo, traindo, saindo com quantas pessoas quisesse, fazendo coisas erradas, então não é porque você agora, há 2 meses, não está fazendo mais isso, que todo mundo vai acreditar que você mudou. Então, aguarde e permaneça consistentemente mostrando que você é uma pessoa diferente. Isso é o que vai fazer você ser absolvido do seu passado. Todo mundo tem uma segunda chance, todo mundo tem a oportunidade de mudar de vida, se quiser. Então, você precisa aproveitá-la e aproveitar que esta pessoa ao seu lado está te dando uma chance. Não estrague, não jogue fora essa oportunidade. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, mas estamos preparando muitos assuntos para a semana que vem. Obrigada, alunos, pela presença e até semana que vem. Não perca a aula do próximo sábado. Até lá. Tchau, tchau.